E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui para falar um pouco sobre método de estudo, né? Falar um pouco sobre estudo ativo, estudo passivo. Então eu sei que tem uma galera que já conhece, que já tem, né, uma noção de como funciona, mas fique também comigo nesse vídeo, né, esse pessoal que já tem uma noção, porque eu também vou dar algumas dicas, vou dar alguns macetes que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E também vou falar aqui para a galera que não conhece, que nunca ouviu falar em estudo ativo, estudo passivo, né, como funciona o método de estudo, o melhor método de estudo, né, segundo eu, porque é um método que eu aplico desde o tempo de vestibular, como também agora na faculdade. Então por isso eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre isso, né, a respeito disso. Mas antes de a gente começar o vídeo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá sendo um vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte, como vocês sabem, né, existem vários métodos de estudo hoje em dia, né, não tem um método certo de ter um caminho ali, né, de você traçar mesmo, ter um único método de estudo, digamos assim, porque hoje em dia depende muito também, eu acredito, do seu gosto, da sua realidade, de como você se dá, né, de acordo com o método de estudo. Tem gente que funciona muito mais com um tipo de estudo, né, do que o outro, do que um outro estudante, uma outra pessoa. Então é muito relativo. Então eu estou aqui justamente para falar de um método que foi um método que eu apliquei no tempo de vestibular, quando eu estava estudando para o vestibular, para o Enem, né, para os outros vestibulares também, daqui da região, né, de onde eu moro. Mas também foi algo que me ajudou muito, né, principalmente na faculdade, em resolver provas, né, até mesmo questão de seminário e estudo. Foi um método que me ajudou muito, que vem me ajudando e que eu quis compartilhar, né, que eu quero compartilhar hoje nesse vídeo com vocês. Bom, o método de estudo, primeiro, é interessante que a gente tenha essa noção, né, de estudo ativo e estudo passivo. Por que isso? Porque normalmente, e isso é desde da escola, a gente cresce, né, tendo essa noção de um estudo passivo, né, sempre recebendo muita informação de professor, né, e claro, né, querendo ou não, a gente não sabe de um assunto. Quando a gente pega um assunto novo, é importante que a gente tenha acesso a essas informações, né, para que a gente estude por meio delas, né, por livros, né, doutrinas e videoaulas, enfim. Só que é muito importante também que você não se prenda a isso. Porque quando você só se prende a um estudo passivo, em só receber informação, você não está de fato aprendendo, digamos assim. Porque você não está estimulando a sua memória, né, sua mente, a pensar um pouco sobre aquele assunto. Ou a como tentar memorizar, não só memorizar, mas também aprender, sabe, um assunto. Às vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu bastante comigo. De eu estudar e depois de uma semana esquecer tudo que eu estudei. E aí era difícil, né? E às vezes eram assuntos interdisciplinares, né? Que dava para relacionar, por exemplo, química e biologia. E aí eu acabava esquecendo em uma semana, né, de estudo. E eu percebi que isso, na verdade, era consequência justamente desse estudo passivo. Porque eu ficava muito preso em só ver videoaula, em só receber muita informação. E eu não praticava, eu não treinava. Eu não ia para a prática, né? Eu não estudava ativamente, digamos assim. Então, é importante que você tenha essa noção de estudo ativo e estudo passivo, porque a partir disso você consegue desenvolver, né, um bom método de estudo. Talvez não se prendendo ao que eu vou te passar aqui, mas que você também possa, né, acrescentar ou então fazer do seu jeito, né, da forma que você preferir e achar melhor. Bom, tendo essa noção de estudo passivo, vamos agora para o estudo ativo, porque dessa forma você vai conseguir entender como funciona, né, e como são, na verdade, esses métodos de estudo que eu quero te passar aqui agora. Bom, o primeiro método de estudo é por meio de flashcards. Não sei se já escutaram, já ouviram falar. Antigamente, né, eu acho que não se falava muito sobre isso, mas ultimamente já vem sendo bastante comentado, né, pelos estudantes, pelos professores, que é o flashcard. Eu tenho aqui, na verdade não é nesse papel. Calma aí, eu acho que eu tenho aqui, só um minuto. Eu mostrei em um outro vídeo para vocês aqui no canal, tá vendo? Por sinal, eu estudo inglês com flashcards. Flashcards são papéis que você coloca os assuntos, por exemplo, determinada disciplina, né? Tá cobrando, exemplo, biologia em ecologia. Aí tem um assunto lá de ecologia que você, né, achou interessante, é um ponto-chave, um ponto importante. Aí você coloca aqui o ponto-chave e a resposta, né? A pergunta e a resposta, sempre assim. E é muito legal isso, porque você estimula a sua memória. Você não vai esquecer depois de uma semana, né? O interessante é que você sempre pegue esse papel aqui
em uma semana, depois dá um tempo de 2 semanas, depois dá um tempo de 3, de 4, depois um mês você pega novamente. Porque dessa forma você estimula a sua memória mesmo, né, a lembrar do assunto e a revisar mesmo, refrescar tudo que você veio estudando. Então é muito importante e é interessante mesmo esse método de estudo, que são flashcards, porque você consegue mesmo desenvolver um raciocínio e consegue estudar de uma forma prática, né, eficiente, querendo ou não, e você não esquece o que você estudou, né, que é algo que acontece muito com o estudante, aconteceu muito comigo também, da gente estudar e depois acabar esquecendo, né, de tudo aquilo que a gente estudou. Bom, flashcards é um bom método de estudo e que está dentro desse estudo ativo, né, que é quando o estudante ele assume a responsabilidade do estudo, né, ele não fica ali preso só em receber informação, ele tenta estimular, ele tenta tirar da memória, né, da mente, tudo que ele está pensando ali, raciocinando sobre aquele assunto. Eu não vou dizer que o estudo passivo é irrelevante, claro que não é, porque a gente precisa da teoria, nós precisamos dessas informações, mas é importante que você não se prenda a isso, não fique só preso nisso, em estudo passivo, em só ver videoaula, em só receber informação de assunto, porque isso não dá certo. Você tem que ser um sujeito ativo, né? Eu sempre digo isso. Você tem que ser responsável, e isso também acaba estimulando toda aquela questão de disciplina, né? de foco. Então isso é muito legal também, nesse sentido, quando você estuda ativamente e não de uma forma passiva. Bom, além dos flashcards, nós temos simulados, provas antigas, né? Resolução de questões. Esse é um outro método de estudo que, por sinal, é muito importante para quem está estudando para o Enem, para os vestibulares, né? Quando a gente pega provas antigas. Porque quando você estuda pela resolução de questões, você entende como aquele assunto é cobrado. Por exemplo, em Era Vargas, no Enem. Era Vargas é um assunto, né? História, fez parte da história, e é algo muito complexo, né? Aconteceram várias coisas naquele período. Só que você percebe com o tempo, né? Quando você vai resolvendo as questões de Era Vargas que caíram no Enem, que há um padrão. E você só percebe isso quando você resolve as questões. Por isso que é tão importante, porque às vezes a história, né, o assunto ali é tão grande, quando você está vendo pela videoaula, né, você está assistindo e está tendo essas informações, você percebe que tem um recorte, que sempre cobra daquele mesmo assunto, daquele mesmo detalhe que aconteceu na Era Vargas, sabe? Então esse estudo por questões é muito interessante e muito legal, muito importante também, necessário para você adotar quando estiver estudando. Além da resolução das questões, né, quando a gente pega as provas antigas, estuda também pelas alternativas, como é cobrado, nós temos também o mapa mental. O mapa mental é um outro método de estudo muito importante, muito legal também de você usar nos seus estudos, que é basicamente você pegar uma folha de ofício e colocar ali no centro da folha de ofício, sabe, o tópico, o assunto. Por exemplo, quando eu estava falando de biologia, né, ecologia. Aí de ecologia você liga várias setas, vocês já viram? Eu acho que tem muito isso aqui no YouTube também, muitas pessoas já falam sobre isso, né? E aí você liga as setas e coloca os tópicos mais importantes de cada, né, do assunto, que no caso seria ecologia. Então você vai colocar os pontos mais importantes desse assunto, desse tópico, porque dessa forma você consegue ter uma noção, né, um panorama ali, uma visão geral de fora, né, externa do assunto, do que se trata e quais são os pontos chaves. Isso é muito legal também, porque você estuda de uma forma prática. Como assim de uma forma prática? Você não precisa fazer aqueles resumos enormes, grandes. Isso não adianta, porque é muita informação, você tem que ser estratégico, você tem que ser prático. Pega um mapa mental e coloca os assuntos, né, os tópicos, na verdade, desse assunto, que são mais fáceis, que são mais vistos e cobrados nas provas, nos vestibulares. Porque dessa forma você consegue já de uma forma muito mais prática mesmo. É eficiente, né? Você não está perdendo tempo e você está estudando com intenção, né? Você tá vendo ali o que é cobrado e você não vai perder tempo estudando algo que não vai cair, né? Que cai com pouca frequência. Então, com o mapa mental também acaba sendo uma ótima forma de você potencializar seus estudos, né? Junto com flashcards e também com a resolução das questões, né? Com provas antigas, né? Provas anteriores do Enem, dos outros vestibulares, como também de simulados. Além desses 3 métodos, tem um também que eu gosto bastante e que eu aplico muito isso na minha faculdade, né? Que é você anotar quando o professor está dando aula, seja em videoaula, se você está na escola ou em cursinho, é você anotar como eu posso explicar? O que o professor está falando. Não que está no slide dele, não é para você transcrever. Ok, às vezes tudo bem, às vezes é importante você transcrever, pegar algo que já está no slide, copiar ali. Mas é você escrever num papel mesmo o que o professor está falando. Porque o que ele fala é muito precioso o que ele está falando ali. Porque, às vezes, o que ele vai cobrar na prova, a pergunta, a resposta, tem relação com o que ele está falando, e quando você responde, né? Por exemplo, eu digo por mim, na faculdade, tem algumas questões, né, que são cobradas, que são provas abertas, né, que eu preciso escrever.
né? São provas discursivas. Então, quando ele pergunta algo, eu já respondo como se fosse ele respondendo, entendeu? Eu respondo com as palavras dele, que ele falou na sala de aula e que eu anotei. Palavras, sabe, termos que ele menciona. Então, quando eu escrevo como se fosse ele, na hora que ele vai corrigir, é como se eu estivesse gerando empatia com o professor. Porque ele vai gostar da minha resposta, porque seria a resposta que ele daria, entende? Então, você pegar mesmo palavras, coisas que ele fala ali na hora, naquele momento, é muito importante, você tem que ser inteligente, faz isso também, que é muito legal, e que você vai perceber também uma melhora significativa nos seus estudos. Eu acredito que de métodos de estudo, esses 4 são 4, né? Foram 4 que eu falei aqui no vídeo, são os que eu mais uso, né? Que eu uso mesmo no dia a dia, mas eu penso que além de tudo isso, é importante você também se atentar com a questão da procrastinação. Por que eu digo isso? Porque é muito importante que você tenha metas diárias e que você também tenha um planejamento diário quando você está estudando. Isso, querendo ou não, acaba sendo um método de estudo também. Se você não tem um planejamento, se você não tem uma meta bem definida, bem organizada, na semana, no mês, do que você vai estudar, como você vai se preparar, se você vai estudar de manhã, de tarde, de noite, o que você vai estudar, sabe? Ter um cronograma de estudo, se planejar mesmo do que você vai fazer no dia, na manhã, na tarde, na noite. Então tudo isso é levado em conta também, né? E você vai perceber que isso está relacionado com o seu desempenho. Porque quando você não procrastina, quando você tem metas diárias, fica muito mais difícil. Eu gosto muito de colocar as metas diárias no meu celular, mas também pode colocar na sua agenda, em notas, enfim, em qualquer lugar. Mas é muito legal quando você tem isso, porque você consegue estudar mesmo, você não procrastina, você não deixa para depois, né? A gente sempre tem essa mania de falar, daqui a meia hora eu começo a estudar, depois quando dá meia hora você fala, não, daqui a pouco eu começo a estudar. Fica sempre adiando e nunca estuda. Então quando você tem metas diárias, quando você define mesmo, né, do que você vai fazer no dia e você tem responsabilidade, você tem disciplina, você tem que fazer isso, né? Você tem que estudar. A gente sabe que às vezes é chato, que às vezes a gente não está com aquela disposição toda, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Você não pode ficar empurrando com a barriga seus problemas. Então é muito importante que você tenha metas diárias, é algo que te ajuda muito com a questão da procrastinação, se você procrastina muito. E também, né, ter um planejamento, como eu falei, e um cronograma de estudo. Eu acho que com tudo isso, né, com esses métodos de estudo, junto com a questão do flashcards, da resolução de questões, dos simulados, das provas antigas e dos mapas mentais, eu acredito que com tudo isso você vai melhorar bastante com seus estudos, né? Então é isso. Eu acredito que esses são alguns métodos, né, que me ajudaram muito e que me ajudam, na verdade, e que eu estou aqui compartilhando com vocês. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desses métodos de estudo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.